Gravação iniciada. Vamos gravar pelo OBS, presidente. O Teams não está funcionando. Já iniciou a gravação? E não tem problema? Sai o streaming do mesmo jeito? Sim, sai do mesmo jeito, normal. É pelo método anterior. Tá gravando já. Já tá gravando? Já. Então, vamos começar. Retomamos a sessão da manhã do dia 28 de julho de 2021, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semira de Oliveira Douro, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Jusileia de Souza Lima e eu, Lisiane Angelotti Meira. Nós, desde a primeira parte da reunião, estamos julgando os itens 74 a 126 da pauta, de relatoria do Dr. Salvador Cândido Brandão Júnior, a recorrente é Itaueira Agropecuária S.A., e nós temos a participação de dois patronos, o Dr. Sérgio Silveira Melo e a doutora Yáscara Girão dos Santos Araújo. Nós passamos ao julgamento agora dos itens 104, 105, 125 e 126. Eu passo a palavra ao relator, doutor Salvador. Bom dia, voltamos. Deixa eu só explicar por que eu resolvi separar, tá? Aí o patrono, se ele quiser... A coisa mais terrível para um relator é vários processos do mesmo contribuinte. Sempre tem um detalhe ou outro que a gente se perde e acaba confundindo. Então, por que eu resolvi separar os 104, 105, 125, 126 para julgamento em conjunto? As glosas são as mesmas, tá? É o material de embalagem, lá, o pallet e a cantoneira para transporte, e o combustível. Qual que é o diferencial desses aqui? Tem uma ação judicial que aconteceu o seguinte. Então, vamos supor, ele tem um débito, ele quer compensar um débito de 500 mil reais, os meus 500 mil reais na cabeça de novo. É um débito grande. Só que ele tem um crédito de 100 de COFINS, um crédito de 50 de COFINS de um trimestre, um crédito de PIS de 30 de outro trimestre, um crédito de 150 de COFINS de outro. Então, ele fez várias decompes para compensar o mesmo débito, partes do mesmo débito. Só que aí o que ele fez? Ao fazer o débito estava vencido. Então, em uma decomp ele fez a compensação de uma parte do crédito para compensar parte do débito com a multa e os juros de mora. Em outra decomp ele fez só o principal. Em uma outra decomp ele fez só a multa de débito. Em outra decomp ele fez só os juros. E assim ele foi fazendo. Bom, quando o sistema da Receita Federal foi analisar as decomps, ela fez tudo separado. Então, como o débito está vencido, naquele decomp que tinha um débito só o principal, sem a multa e os juros, o que o sistema fez? Fez a imputação do artigo 163 do CTN, se eu não me engano. Então, deduziu primeiro os juros, depois a multa de mora, e depois o que sobrou bateu o principal. O que aconteceu? Sobrou um principal. E com isso foi imputado mais juros e multa sobre ele. E com isso aumentou o débito. Então, ele impetrou, se eu não me engano, um mandado de segurança no judiciário, dizendo assim, olha, se a Receita Federal tivesse analisado todas as decomps, eu não sei quantas são, 20 decomps, teria visto que todo o débito foi informado certinho com juros e multa, não teria por que aplicar a imputação. Porque em alguma decomp tem só o principal, alguma decomp tem só os juros, alguma decomp tem só a multa, no outra decomp tem juros, multa e principal. Se fizesse tudo junto, daria certo. O que o juiz falou? Ordeno, determino que a Receita Federal faça a compensação de todas as decomps em conjunto, como se fosse uma só, para que não tenha essa decomp. E aí a Receita Federal foi intimada e ela já resolveu isso. Ela emitiu uma informação fiscal apurando essa decomp em conjunto e com isso, com as glosas das cantoneiras e do pallet e com as glosas do combustível, o débito que antes era grandão, que tinha sido criado artificialmente por esta decomp separada, reduziu bastante, porque analisou tudo em conjunto. O que eu penso? Como a informação fiscal já deu tratamento, já fez tudo em conjunto, sobrou um débito muito menor. Com a reversão das glosas, esse débito, se eu não me engano, some, né? Porque aí a reversão da glosa, o débito vai sumir. Então, eu não sei se o patrono quer fazer alguma consideração oral, alguma consideração, mas a glosa é a mesma. Cantoneira, pallet e combustível.
E eu só iria tratar essa questão da ação judicial para explicar direitinho como que ela ficou, mas eu acho que já foi resolvida na Receita Federal, tá? Nada a acrescentar, a informação está pertinente, foi exatamente isso que ocorreu. A questão é que a Receita insistiu aqui, apesar de termos inúmeras vezes ido à Receita, explicado, você não pode julgar separado, porque julgar separado você vai cometer enganos, porque a compensação foi feita tanto do principal, quanto da multa de mora, quanto dos juros, só que compensados em momentos diferentes. Como a Receita insistia em não fazer, apesar dos apelos que nós fizemos pessoalmente, não restou outra coisa que não buscar o judiciário através do mandado de segurança, que foi há pouco relatado, que o juiz determinou que a Receita fizesse em conjunto, sob pena de cometer um engano, né? Ou seja, cobrar aquilo que estava pago. E assim foi feito, e não há o que acrescentar o que já foi relatado. Ok, obrigada, doutor Sérgio. Doutor Salvador? Então, estou, como nos outros processos, revertendo a glosa de pallet e cantoneiras utilizada como material de embalagem de transporte, né? Estou revertendo a glosa de combustíveis e lubrificantes utilizados no processo produtivo. Não estou concedendo correção monetária, porque é compensação, tá? E aqui eu gostaria só de fazer a leitura desse trecho final do voto, para ficar claro, mas eu acho que isso já foi resolvido na Receita Federal, mas só para ficar claro, porque ele pede um ressarcimento imediato, dizendo que o seu crédito disponível já deveria ter sido ressarcido, e eu entendo que está dentro da compensação, deveria ser compensado. Posso fazer isso? Está na página 14, finalzinho da página 14. Por favor. A recorrente sustenta a necessidade de analisar todos os decompes em conjunto, né, para compensar um único débito. No seu somatório, com todos os acréscimos declarados, juros e multa, não há débito remanescente, sendo suficiente todos os créditos informados para as diversas compensações. Esse procedimento foi determinado por ordem judicial, como já informei, que retificou o despacho decisório para fazer os ajustes nos débitos compensados. No entanto, houve glosa de crédito, que é o material de embalagem e combustíveis que eu estou aqui revertendo. Com isso, reconhecendo um crédito de 176 mil, homologou parcialmente a compensação até esse montante. Aqui está o pedido, né? Então, ele pediu 203 mil de crédito, foi deferido 176 mil. E com isso, na época, né, como foi feita a imputação, abatendo no primeiro juros e multa para depois o principal, tinha sobrado um débito de 62 mil, copiei aqui para vocês, tá vendo? Um débito de 62.836. O judiciário mandando ele refazer, eu tô aqui no item, em cima do item 10 aqui, né? Nas folhas 154 e 155, a Receita Federal atendeu a ordem judicial, refez os cálculos, e ao invés de sobrar, então, um débito de 62.836, sobrou um débito de 21.980, que eu acho que esse débito vai ser coberto pelos créditos aqui revertidos, pelas glosas aqui revertidas. Então, não vejo como há um saldo de crédito a ser ressarcido imediatamente para o contribuinte, porque isso vai ser utilizado na compensação. Então, eventuais glosas revertidas nesse acórdão de recurso voluntário, se confirmadas pela turma, né, irão restaurar os créditos glosados da recorrente, não reconhecidos pela delegacia de origem, os quais serão imediatamente utilizados para abater este débito remanescente aberto de R$21 mil. Então, diante de todo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa sobre o material de embalagem e bem como os combustíveis e lubrificantes utilizados no processo produtivo. O dispositivo é o mesmo dos anteriores, né? Eu não coloquei essa questão da ordem judicial no meu dispositivo porque eu entendo que a informação fiscal já fez a adequação da ordem judicial, né? Eu pensei em colocar aqui no final, observando-se, né, a análise de todas as compensações em conjunto, conforme determina a ordem judicial, mas depois eu apaguei, porque essa informação fiscal de folha 154 e 155 já fez isso. Eu resolvi falar em separado esse ponto para ver o que a turma acha. Mas esse é o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutor Salvador. Algum comentário? Ok. Então, o único ponto aqui é em relação a esse débito remanescente, que você já está determinando que
A compensação, né? Uhum. Resolvi colocar porque de repente isso aqui vai para superior e a superior mantém as glosas. Então, só para ficar constado no acórdão que tem essa questão do débito remanescente que foi reajustado pela Receita Federal de acordo com a ordem judicial. Sim. Revertendo as glosas como estamos revertendo isso aqui, não sobraria débito nenhum, porque a compensação estaria toda utilizada. Sobraria crédito. Se mantido o seu entendimento, né? Isso. Não sobraria crédito, porque o montante de crédito é igual ao montante de débito informado, né, na compensação. É que teve glosa, e aí sobrou um débito, depois das glosas. Agora, revertendo a glosa, equipara de novo, né? Então, por isso que eu trouxe essa questão. Tá. Tem só uma pergunta aqui rapidinho aí para o doutor Salvador. É referente à informação que está lá no final da página 15, doutor Salvador. Pelo que consta aqui desse processo, foi deferido apenas 176.333,76, né? De Por crédito, isso que foi usado para amortizar, né? Esse crédito reconhecido que foi usado para amortizar o débito no valor de R$ 203.824,94. Esse débito que, no caso, era vencido, né? Então, esse débito de R$ 204.824,94, aqui, primeiro ele já é maior, e no valor original dele já é maior. Então, por isso que eu resolvi constar, porque eu não sei como que vai ser o cálculo lá na Receita Federal. Eu estou revertendo as glosas. Não, mas a pergunta ainda não é essa. A pergunta é que desses 176, 333,76 centavos reconhecido, aqui diz, foi usado primeiro para deduzir os juros e depois as multas, não informadas no DECOMP, já que o débito era vencido. Apenas depois desse abatimento que o crédito será utilizado para deduzir o principal. Não, na verdade foi. Aqui foi. É o que a delegacia fez. Foi. Desculpa, é isso mesmo, Marco. Apenas depois desse abatimento que o crédito foi utilizado para deduzir o principal. Aí restou em aberto um montante de débito referente ao principal bem superior à diferença entre o crédito e débito declarado na DECOMP. Por determinação judicial, como dito, a Receita Federal foi obrigada a apurar as compensações em conjunto. Desculpa, o verbo aqui era no passado. Continua. Mas ainda não é essa pergunta também. Vai. A pergunta é o seguinte, essa forma aí de imputação que está sendo colocada aqui, como se tivesse primeiro crédito usado para deduzir os acréscimos legais. Mas, na verdade, como é que é feita essa imputação? Essa daqui, a imputação é proporcional, né? Pega esse crédito, atualiza, né, até a data da compensação, pega esse montante, verifica quanto é o valor do débito atualizado também até a data da compensação, verifica o percentual e amortiza proporcionalmente, principal, juros e multa. Não é primeiro um e depois o outro, e sim proporcionalmente, né? Então, só essa informação aqui que eu acredito que não esteja de acordo, o resto do voto está tudo perfeito, inclusive o raciocínio também está perfeito, mas não a forma de imputação que está aqui, como está descrito. Não, é que essa forma de imputação foi descrita pela própria DRJ. Então, mas quem faz é a DRF, e na DRF a imputação é proporcional, do jeito que eu falei, e o doutor Ari aí pode confirmar se eu estiver errado. Tem uma instrução normativa que diz como é feita essa imputação, né, mano? Então tem uma norma para isso. Eu não sei o que vai acontecer lá depois. Mas não é desse jeitinho aí não, tá? Que tá. Eu acredito que se colocasse aí, se ajeitasse esse parágrafo para dizer que, na verdade, a imputação foi feita com os acréscimos, né? Mas eu acho que é isso que eu estou querendo dizer. Acho que não ficou claro, né? Ele fez os acréscimos, mas aí primeiro ele deduz juros e multa, né? É o que o CTN determina. Isso também não vai interferir em nada, não. Lá na hora de chegar, eles vão ajeitar isso aí, não interfere em nada. Apenas essa informação que a imputação proporcional ela tem uma sistemática, né? Que não é desse jeito aqui. Mas não interfere em nada, não tem problema. A unidade jurídica, quando chegar lá, ela vai fazer o cálculo, vai verificar essa diferença e calcular adequadamente. Porque eu não sei como que vai acontecer depois na liquidação, mas assim... Isso. Porque se eu estou restaurando todos os créditos, ele vai ter crédito de 203 mil, exatamente o débito que ele informou, né? Mas sempre assim, a imputação verifica o débito e o crédito no momento em que é apresentada a compensação. Certo. Atualiza até ali, né? Se o crédito for inferior, verifica o percentual, e então pega esse percentual e abate do principal. Tá, entendi. Entendeu? É desse jeito que é feito. Não primeiro um. Senão,
compensação principal, né? Não existe isso, para deixar só os juros e a multa aberta, não tem como fazer. Não, é porque eu acho que o CTN determina que você, no pagamento de débito vencido, primeiro abate os juros e a multa e depois o principal, artigo 163, se eu não me engano. Mas a Receita, ela utiliza a imputação proporcional, mas é uma questão aí, né, que no final não vai ser relevante, apenas eu coloquei, porque eu vi aqui, né, não vi de onde é que foi tirado isso do despacho decisório. Não, o despacho decisório foi eletrônico, né? Eu peguei isso da e lá no despacho decisório, se formos lá e se realizarmos o cálculo manualmente, vai dar desse jeito aí que eu falei. Mas tranquilo, sem problema, tá? Não interfere em nada na conclusão do seu julgamento aí, apenas uma informação. Oi? Você acha que é prudente tirar o crédito reconhecido é suficiente para liquidar o débito? Quem vai ver isso é a RS. Quem vai fazer isso é a unidade. Eles vão fazer um embargo aqui. Vai ter embargo porque tem muita informação sobre o procedimento. Eu não coloquei suficiente. Eu falei assim, ó, as glosas de crédito. Não sei se você está falando desse artigo, desse parágrafo aqui. O item 10, Salvador. O item 10. Não, isso é da DRJ, isso não é meu. Não, DRJ não, isso é da informação fiscal que revisou com base na ordem judicial. Isso é 10 e 11. Tem 10 e 11 lá, é isso mesmo. É uma figura isso aí. Isso não é meu. Uma figura que é só reduzir ela um pouquinho para destacar, né? Para destacar do que você escreve, porque está parecendo como se você tivesse escrito. Para dizer que não é uma determinação sua, que isso já foi constante da informação fiscal. Mas eu coloquei aqui, né? Assim como se vê de folhas. Eu vou colocar assim, conforme abaixo, fica melhor. Porque de repente quem for operacionalizar acha que é uma determinação. Vai se confundir. Isso aí quem fez já foi a própria Receita Federal. É bom você deixar claro, né? Para ninguém mandar de volta o processo. Vou fazer isso aqui. Vou colocar aqui, isso é um print. Conforme print abaixo. Obrigado. Eu fiquei só na dúvida dessa questão dessa questão da ordem judicial, por isso que eu resolvi colocar essa análise separada, porque a glosa de crédito é a mesma. E a minha conclusão é a mesma também. No final, ele está dizendo para reverter as glosas e dar o crédito que a requerente faz jus e utilizar na compensação lá do que permaneceu, né? Isso aí. É isso que interessa para a unidade. No final, a conclusão é por reverter as glosas. Porque aí, né, eu não sei como vai acontecer. Por exemplo, isso aqui, esse item 11 que está iluminadinho, que é da Receita Federal, ele fala assim, na compensação restou o saldo de débito no valor principal de 21.980, sobre o qual incidirão os acréscimos legais. Isso me pareceu uma ofensa à ordem judicial, porque o acréscimo legal está em outra decomp, sozinho, isolado, né? Então, se o judiciário mandou ele analisar todas as decompes em conjunto, não tem acréscimo legal, porque já está em outra decomp. Mas assim, eu não sei como que a Receita Federal vai analisar tudo isso aí depois. Eles vão ter que pegar a decisão judicial, né, Marco? O Marco me corrija se eu estiver errado. Vão pegar essa decisão judicial, colocar no processo e aí justificar por que é feito dessa forma, porque o juiz mandou. A conclusão aqui está perfeita, então deixa para a unidade de origem fazer isso. Pelo que eu entendi aqui, cada decomp, mesmo colocando acréscimo, né, multa, juros, tirando assim por pedaço do débito, a unidade de origem entendeu que era tudo principal e corrigiu tudo. Porque eu acredito que não dê para fazer isso no per-decomp. Então, de repente, não foi... se dá para fazer isso, não foi adequadamente informado lá o campo correto. Por isso que gerou aí essa diferença. Mas a unidade vai corrigir. Está bem esclarecido aqui. Né? E no final, a conclusão aqui está perfeita. Obrigado, Marcão. Ok. Podemos, então, votar? Então, nós estamos votando agora os itens 104, 105, 125 e 126. A proposta do relator é dar provimento parcial, como está na conclusão do voto. Doutor Ari? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho.
Muito obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos dar provimento parcial nos termos da conclusão do voto do relator, nos itens 105, 106, 125 e 126. Eu vou olhar agora a questão dos repetitivos. Só me dê um momento, por favor. 104, 105, 125, 126. Não foi isso que eu falei? Você falou 105, 106, se eu não me engano. Ah, não. 104, 105, 125 e 126. Agora, se possível... Deixa eu só dar uma olhada se tem repetitivo, Salvador. Eu acho que não. Não? Não temos repetitivo. Isso. Qual vai ser agora? 106. 106. Então, passamos ao julgamento do item 106 da pauta, cuja recorrente é a mesma, de relatoria do Dr. Salvador, e nós também teremos a participação dos patronos, Dr. Sérgio e a doutora Iáscara. Dr. Salvador, por favor, a palavra é sua. Eu resolvi julgar em separado esse por um único motivo. A glosa o assunto é o mesmo, a glosa é a mesma, material de embalagem para transporte, né, pallet e cantoneira, e o combustível utilizado no processo produtivo, mas o débito nessa compensação estava vencido, o contribuinte informou os juros e a multa na compensação, mas no recurso voluntário ele pede denúncia espontânea. Então tem esse pedido diferente de denúncia espontânea que eu achei que era pertinente analisar em separado. Eu não sei se o patrono quer comentar alguma coisa ou se eu posso... A única diferença é essa, tem o pedido de denúncia espontânea desse débito informado. Doutor, o senhor gostaria de fazer a sustentação, fazer algum comentário? Doutor Salvador, só para confirmar, há um pedido de denúncia espontânea, mas nas DECOMPs foram feitos os pagamentos de multa e juros, é isso? Então foi pago multa e juros, então não há que se falar em denúncia espontânea, é isso? Não, o contribuinte informou a multa e juros na DECOMP e no recurso há o pedido de retirada da multa. Né? Ah, sim, entendi. Ou seja, para que aquilo que foi pago de multa e juros não seja considerado por conta da denúncia espontânea. Ou seja, desconsiderar a multa com base no artigo 138 do CTN, é isso? Exatamente. Ok, isso mesmo, então nada a acrescentar. Da nossa parte, o pedido se mantém, porque se foi pago antes de qualquer ação por parte da Receita Federal e não está em processo de fiscalização, não há que se pagar a multa de mora, uma vez que ela estaria evidenciada como denúncia espontânea na forma do artigo 138 do CTN. Então, esse realmente é o pedido e por essa razão, entendemos que deva ser assim entendido pelos senhores. E esse também, só para esclarecer, é um dos processos que está envolvido naquela ação judicial que o judiciário mandou analisar todas as DECOMPs em conjunto, tá? Isso, exatamente. A palavra está devolvida para mim, presidente? Sim, por favor. Então, em relação ao combustível e ao pallets e cantoneiras, eu estou revertendo a glosa, como fiz nos outros processos, tá? A diferença aqui, a correção monetária também estou negando, né? Porque é uma compensação. A diferença aqui é a denúncia espontânea. O que eu quero esclarecer é o seguinte, eu tenho a mesma visão que a recorrente, de que a compensação é pagamento antecipado, e se você faz esse pagamento antecipado na via da compensação, informando um crédito para pagar um débito, antes de qualquer ato da Receita Federal, de fiscalização, alguma coisa assim, haveria sim uma denúncia espontânea e eu poderia fazer essa compensação sem a multa. Qual que é o problema aqui? Um primeiro ponto que a própria contribuinte informou essa multa de mora na DECOMP, então foi reconhecido por ela. E o segundo ponto eu não tive nos autos como identificar se esse débito é um débito novo. O que eu quero dizer com isso? Se ele já não foi informado ou não no DCTF e agora eu só estou fazendo o pagamento dele em atraso na via da compensação, porque nós temos aquela súmula 360 do SCJ que diz que se o pagamento está em atraso, não há denúncia espontânea, é só se o débito informado for novo, né?
e eu não tive como saber se esse débito é novo, não tem essa informação nos autos. O que eu tenho é, quando o judiciário mandou o fisco fazer a análise de todas as compensações em conjunto, ele emitiu uma informação fiscal, que é de folhas 1089 a 1090, e nessa informação fiscal, a Receita Federal disse que o débito compensado já tinha sido informado na DCTF. Tá aqui esse item 12 iluminadinho aqui. Isso aqui é a palavra da Receita Federal, tá? Quanto ao valor da diferença do principal do débito do CSL, no quarto trimestre compensado no CTF, o mesmo será objeto de análise de compensação nas demais decompras do período. Então, como eu não tive como analisar, porque o contribuinte não trouxe essa informação, se é um débito novo ou não, e ainda tem essa informação fiscal de que o débito foi informado no CTF, eu entendo que é um pagamento em atraso, não é um débito novo, então eu não estou reconhecendo a denúncia espontânea, apesar de entender que a denúncia espontânea é aplicável em compensação. Eu sei que acho que a Câmara Superior tem algumas decisões ao contrário, mas eu entendo que a compensação é sim causa de pagamento espontâneo, né, com denúncia espontânea, mas desde que seja um débito novo, né, e aqui eu não tive como analisar e ele tem essa informação fiscal de que o débito não é novo. Então, eu apenas reverto as glosas, então, no meu dispositivo. Voto por dar parcial provimento, eu nego a denúncia espontânea, né? Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas sobre o material de embalagem, bem como os combustíveis e lubrificantes utilizados no processo produtivo. É o meu voto, presidente. Muito obrigada. Podemos passar a votação? Nós estamos no item 106 e a proposta do relator é provimento parcial. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Com o relator, presidente. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão do item 106 é por dar provimento parcial nos termos do voto do relator e foi por unanimidade de votos. Doutor Salvador, passamos para qual agora? Ao 106? Esse é o 106. Esse já foi o 106. Agora, só um minutinho, que tem um ponto aqui de diferença. Esse aqui é o 113. O 107, ele é multa isolada. Agora vamos para as multas isoladas, né? O 107 é o 107, 113 e 124. Só que o 107, ele é paradigma, se eu não me engano, né? Isso não tem problema, aí depois eu anuncio. Não, mas é que ele é igual... Peraí. Ele é igual ao 124. Então fica o 113 para depois, é isso? Tá. Então vamos jogar o 107 e o 124. Então eu vou anunciar aqui. Passamos ao julgamento agora dos itens 107 e 124, com a mesma recorrente, de relatoria também do doutor Salvador, e com a presença dos patronos. Doutor Salvador, por favor. Então aqui é multa isolada, não sei se o patrono vai fazer citação oral, mas é multa isolada por compensação não homologada, em relação ao débito, né, lançando em relação ao débito, com base no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430. Então, com base na não homologação da compensação que está vinculada a essa multa de ofício, né, ele até cita o número da PERDCOMP e o número do processo de crédito no auto de infração, por isso que eu não entendi por que isso é um paradigma, porque eu vou ter que tirar isso do meu voto, né? Mas para orientar fica muito mais fácil colocar qual que é o processo de crédito. Mas, enfim, como o mérito da multa isolada, quer dizer, o destino da multa isolada depende do destino do processo de crédito. Inclusive, se no processo de crédito tiver manifestação de conformidade de recurso, a multa isolada está suspensa e o parágrafo 18 do artigo 74 diz que o destino do processo de crédito influenciará no destino da multa isolada, né, reduzindo ou excluindo, extinguindo totalmente a multa. Eu entendo que a multa isolada tem um mérito próprio, né? Então, qual que é o mérito próprio? A aplicação, se há bis e idem, se é possível a aplicação do parágrafo 17 ou não, né? Se foi revogado ou se não foi revogado.
tem um mérito próprio. Então, mesmo tendo julgado os processos de crédito nessa sessão, que são todos os que a gente analisou até agora, a multa isolada tem o seu próprio mérito. Até porque o processo de crédito pode ser revertido na Câmara Superior, enfim. Então, o mérito da multa isolada acho que tem que ser julgado. Apesar de eu mencionar no meu voto que ele é vinculado ao resultado do processo de crédito. Eu não sei se o patrono quer fazer uma sustentação oral, mas é isso. A multa isolada por compensação não homologada, e devolvo a palavra ao presidente. Eu gostaria, sim, de fazer a... Vocês me ouviram? Travou um minutinho aqui. Me ouviram? Não. Estão me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo agora? Eu consultei o doutor Sérgio se ele gostaria de fazer a sustentação. Sim, gostaria. Por favor, doutor. A questão que será levantada em sustentação é apenas em relação a um ponto que eu vou compartilhar com os senhores aí na tela. Antes de junho de 2011, ou seja, períodos pretéritos a essa data, foram feitos os registros contábeis e fiscais relativos a essas operações, ou seja, os créditos foram contabilizados no momento oportuno, todos eles, antes de junho de 2011. Em 29/6 de 2011, foi transmitida o pedido de restituição e também da compensação. Em 19/12 de 2013, a empresa foi certificada de despacho decisório, desse PAF. E em 5/9 de 2016 é que teve o auto de infração dessa multa isolada. Então, o que eu acho relevante registrar, diferentemente do que foi entendido pela Receita Federal, é que vamos admitir que não tivesse ocorrido o despacho decisório, hipoteticamente. Não havendo o despacho decisório, o pedido de compensação estaria automaticamente aprovado, tacitamente aprovado, pelo decurso de prazo ao final de 5 anos. Ora, se um pedido de restituição após 5 anos ele está automaticamente aprovado, independentemente de ter havido despacho decisório ou não, eu entendo que o direito adquirido da aprovação tácita ele não morre quando sai um despacho decisório. Automaticamente, entendemos que a lavratura do auto de infração após 5 anos não tem como prosperar. Porque se a Receita tem 5 anos para se manifestar sobre o pedido de recuperação, sob pena de homologação tácita, não pode a Receita Federal, após 5 anos, lavrar um auto de infração, porque estaria infringindo o disposto na homologação tácita. O fisco tem 5 anos para homologar. Se ele não homologar, tacitamente está homologado. Mas, se houve uma homologação e só depois de 5 anos da data do pedido de restituição, já que o pedido de restituição data de junho de 2011 e o auto de infração de setembro de 2016, ou seja, mais de 5 anos, não há como prosperar esse auto de infração por infringência à decadência. Ou seja, aqui nós estamos falando de uma decadência diferente. Nós não estamos falando da decadência clássica prevista no artigo 150, parágrafo 4º, até porque nós estamos aqui discutindo tributos que têm o lançamento por homologação. Não é isso. É mais do que isso. É além disso. É que nós estaríamos confrontando com a homologação tácita prevista para os pedidos de restituição. Ora, se eu tenho um pedido de restituição que não pode ser revisto após 5 anos, porque ele estaria tacitamente homologado, muito menos um auto de infração lavado após esse período de 5 anos. Então, nós não só estamos infringindo um dispositivo que está lá no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, por ser um tributo
lançado por homologação, como estaríamos infringindo, confrontando uma outra norma, que é a do pedido de restituição, que não pode ser revisto após 5 anos, ou seja, passados 5 anos, nós temos a homologação tácita. Então, nós temos, de um lado, a decadência clássica do artigo 150, parágrafo 4º, muito embora nas decisões do próprio CARF, em questões semelhantes, aplica o artigo 173, inciso 1, mas eu acho que aqui nós temos que respeitar o direito do fisco poder rever após 5 anos, que não tem, uma vez que estará tacitamente aprovado o direito do contribuinte passados 5 anos. Então, o auto de infração está inovando e criando uma figura diferente daquela que tem na própria legislação de regência. Assim, entendemos que, por essa razão, não pode prosperar o auto de infração. Ok, obrigada. Obrigada. Eu devolvo a palavra ao doutor Salvador. Então, por que eu resolvi analisar esse 107 em conjunto com o 124, né? Porque esses dois, todos os 3 processos são de multa isolada, o 113 também é de multa isolada, o mérito é o mesmo, tá? É que esse 107 e o 124 tem essa preliminar de decadência, então por isso que eu coloquei ele separado. Conforme relatado, então, ele é um auto de infração para aplicação de multa isolada. O que a gente tem que considerar é que uma coisa é o prazo de 5 anos para homologação tácita de uma compensação, né? Uma outra coisa é o prazo para lançamento de ofício para constituir um crédito tributário decorrente de uma infração prevista em lei. Então, são fatos distintos. Uma coisa é a homologação de crédito utilizado em compensação para pagamento de um débito. Uma outra coisa é o prazo para a constituição de uma multa por uma infração cometida. Então, conforme relatado, trata-se de um lançamento por uma multa isolada, né, em razão do despacho decisório que não homologou a compensação, realizada pelo contribuinte, confirmada por decisão da DRJ. Aqui eu coloquei o número do processo de crédito, né, que é o final 2012-76. Não sei se eu preciso tirar depois para fazer o paradigma. Creio que sim. Complicado isso, né? Porque o próprio auto de infração menciona. Tem um pedido de sobrestamento que o patrono pede para que todos os processos de multa isolada sejam julgados em conjunto, ou depois do processo de crédito. Eu estou afastando, né, porque... primeiro, porque o processo de crédito está sendo julgado na mesma sessão, por esse mesmo relator. E segundo, porque a multa isolada, ela tem um contencioso próprio, né? E ela pode ser julgada separadamente do processo de crédito. Isso é irrelevante. Por quê? Porque a própria lei, o artigo 74, parágrafo 18 da 930, determina a suspensão da exigência da multa isolada se tiver manifestação de conformidade ou contencioso ainda ativo no processo de crédito. Então, assim, a lei determina, né? Eu não preciso determinar o sobrestamento do processo, porque a lei diz que a multa isolada está suspensa. Então, eu afasto o sobrestamento por esses 2 argumentos. Primeiro, porque está sendo julgado já nessa mesma sessão, e segundo, porque a lei determina a suspensão da multa isolada, enquanto o contencioso do processo de crédito não foi resolvido. Então, eu passo a analisar a preliminar de decadência. A recorrente sustenta ter operado a decadência do direito da Fazenda Pública a realizar o lançamento de ofício da multa isolada, visto que transmitiu a DECOMP em 29 de junho de 2011, e o lançamento foi notificado apenas em 5 de setembro de 2016, ou seja, 5 anos depois. Requer a aplicação da regra contida no artigo 150, parágrafo 4º, como norma decadencial a ser observada, e por ter a recorrente declarado o débito e o pedido de compensação, o qual estará extinto antecipadamente até a ulterior homologação do fisco, sustentando ainda que a declaração de compensação representa a confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência de débitos indevidamente compensados, conforme prevê o parágrafo 6º do 74 da 930. Então, ele sustenta que, com base no prazo de 5 anos para a homologação tácita do artigo 74, parágrafo 5º, também não poderia ser feito o lançamento de ofício, porque deveria se contar a partir da transmissão da compensação. O prazo para lançamento de ofício é contado a partir da transmissão da declaração de compensação. Eu discordo do posicionamento. O artigo 150 caput e parágrafo 1º do CTN prevê a modalidade do lançamento por homologação de tributo, no qual o contribuinte apura o montante devido
informa o fisco e recolhe antecipadamente, independentemente de qualquer conduta da administração tributária. Neste caso, o parágrafo 4º do mesmo artigo dispõe que a Fazenda possui o prazo de 5 anos contado do fato gerador para analisar a correção deste auto-lançamento e do pagamento antecipado, realizando eventual lançamento de ofício de alguma diferença que ele encontrar na auditoria. Caso o prazo não seja observado, considera-se homologado o pagamento efetuado. Aqui eu transcrevo o dispositivo. Nota-se que o lançamento por homologação se aplica para tributos, não sendo cabível para lançamento de infrações, como o presente multa de ofício. É preciso separar o tributo devido, informado como débito na DECOMP e pago pelo contribuinte com crédito, que possui perante a Fazenda, da relação jurídica que se instaura a partir da infração cometida. Com isso, o prazo dos 150 do CTN seria perfeitamente aplicável para o lançamento de ofício em relação ao débito confessado na DECOMP. Vejamos, na declaração de compensação, conforme o artigo 74, parágrafo 6º, da 9.430, o débito informado representa uma confissão de dívida, de um tributo, pago antecipadamente com o crédito declarado. Caso o prazo de 5 anos para homologação da compensação, contados da declaração, seja transcorrido, né, a Fazenda Pública identifique um débito informado a menor do que foi informado, um débito maior, né, do que foi informado na DECOMP, ela tem que realizar um lançamento de ofício para constituir a diferença do débito não compensado. No caso concreto, o débito é de CSL. Se o contribuinte tivesse informado um montante menor do que o devido, o fisco teria 5 anos para realizar a apuração desta diferença, contado do fato gerador, do débito, visto que o crédito informado serve para pagamento antecipado. Assim, nesse caso, se aplica o 150 para o 4º do CTN, e a discussão seria sobre contribuição social sobre o lucro. Muito diferente a situação da multa de ofício. O tipo infracional está previsto no parágrafo 17 do artigo 74, prevendo uma sanção pecuniária contra o sujeito passivo que realiza uma compensação indevida e, por isso, não homologada. A base de cálculo da multa é o montante de débito devidamente compensado, mas o seu fato gerador é um ato ilícito, o qual não se confunde com tributo. Assim, não se aplica o artigo 150, parágrafo 4º, tendo em vista que as infrações são sujeitas ao lançamento de ofício, não sujeitos ao lançamento por homologação. Portanto, a regra decadencial aplicável para a constituição do crédito tributário é a prevista no 1731 do CTN, por tratar de crédito tributário e não só de tributos, o que logicamente inclui as multas isoladas. Então, eu não verifico aqui a decadência, porque se a declaração foi feita em junho de 2011 e o auto de infração notificado em setembro de 2016, ainda está dentro do prazo decadencial, porque ele teve início em 1º de janeiro de 2012. Posso passar o mérito? Posso? Pode, por favor. Então, no mérito, acho que todos aqui da turma conhecem o meu entendimento. Eu não sei se o patrono também já teve a oportunidade de ouvir o meu voto nesse sentido, mas existem aqui os argumentos de bis e idem, de que a multa é inconstitucional, porque ela ofende o direito de petição, porque ela não é razoável, né? Então, essas questões de constitucionalidade eu não analiso, porque eu entendo que quem vai analisar isso é o Supremo, inclusive tem uma ADI 4905 e uma repercussão geral 796-939, que vai analisar a inconstitucionalidade disso. Então, se ela ofende ao direito de petição ou se ela ofende algum outro tipo de princípio constitucional, eu acho que não está dentro da órbita do CARF analisar. Então, eu aplico aqui o artigo 26A do decreto 7235 e a súmula 2 do CARF. Se é uma multa prevista em lei, eu tenho que julgar conforme a previsão legal, não posso analisar por argumento de inconstitucionalidade. Então, não conheço esses argumentos. O contribuinte também argumenta um bis in idem, que também acho que isso vai ser resolvido no Supremo, né? Mas qual que é esse argumento de bis in idem? Existe já a multa de mora no débito, né? Então, quando ele confessa um débito na compensação e a compensação é parcialmente homologada ou não homologada, esse débito confessado está em mora. E você constituiu uma multa de ofício de 50% sobre esse mesmo débito, somando 70% no ao todo, representa um bis in idem e ainda ofende o princípio da vedação ao confisco, né? Então, a questão da vedação ao confisco eu também não analiso, e do bis in idem eu entendo que não há bis in idem, porque os fatos são diversos, né? Então,
as multas de mora, elas e as multas isoladas, elas incidem sobre condutas infracionais distintas. Uma é o recolhimento em atraso, que é a mora, que está prevista no artigo 61 da Lei 9.430, e a outra é a multa infracional por compensação indevida, por um crédito inexistente, por exemplo, prevista no artigo 74, parágrafo 17. Então, como a capitulação das multas são diversas, eu não vejo bis in idem aqui no caso. O contribuinte também alega que não é possível aplicar a multa para fatos geradores anteriores a outubro de 2014. Por quê? A partir de outubro de 2014 foi publicada a medida provisória, não lembro qual é o número, que mudou a redação do parágrafo 17. 656. 656, né? Ela mudou, antes o parágrafo 17 dizia assim, antes tínhamos o parágrafo 15, que era uma multa isolada em razão do pedido de ressarcimento, e o parágrafo 17 dizia assim, com a mesma capitulação se aplica sobre o crédito compensado indevidamente, né? Mais ou menos assim a redação. Essa medida provisória 656, que foi convertida na lei 12.249 de 2010, ela revogou o parágrafo 15, e o parágrafo 17 agora passou a ter a seguinte redação: a multa será aplicada no valor de 50% sobre o débito objeto da declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade, enfim. Então, eu entendo que a multa é a mesma, tá? Antes, a redação era um pouco diferente, porque aplicava a multa de 50% sobre o valor do crédito, pela declaração não homologada, de compensação não homologada. Agora, a multa isolada é aplicada pelo 50% sobre o débito indevidamente compensado na compensação não homologada. Então, o tipo infracional é o mesmo, o que mudou foi a base de cálculo, né, o consequente. Então, a previsão do ilícito continua vigente desde quando foi publicado o parágrafo 17, que foi com a Lei 12.249 de 2010. A medida provisória foi publicada em 2014, convertida em lei pela 13.097 de 2015. Eu errei na hora que eu falei. É a 13.097 de 2015 que converteu em lei a medida provisória de 2014. Então, o que eu entendo poderia haver aqui uma retroatividade benigna se o débito, por exemplo, não homologado fosse inferior ao crédito, né, que era a previsão anterior. E aí poderia fazer o ajuste, mas não é o caso, porque o próprio auto de infração já foi aplicado com base na nova redação do parágrafo 17. Até transcrevi aqui, vou ter que tirar, né? Isso aqui é o auto de infração, né? Que cita aqui o número da DECOMP, cita o número do processo de crédito, e ele já aplica a multa isolada com base no valor do débito não compensado, com base na nova redação do artigo 74, parágrafo 17. Então, com isso, não há que se falar em irretroatividade, sendo possível aplicar a multa isolada desde sua inclusão no parágrafo 17, desde a Lei 12.249 de 2010. Como a DECOMP é de 2011, então é aplicável a multa. Né? Então, eu vejo uma continuidade delitiva, uma continuidade na aplicação, na previsão legal do tipo infracional. Não vejo como não aplicar a multa para fatos anteriores a 2014, outubro de 2014. Então, eu conheço parcialmente do recurso, porque aquelas questões de inconstitucionalidade eu não analiso, né? E na parte conhecida eu nego o provimento. E é que eu sinalizo, né? Eu tinha colocado o número do processo, mas eu apaguei, porque ele é repetitivo, né? Devendo-se observar o resultado do processo de crédito vinculado para fins de reduzir a multa isolada ou mesmo seu cancelamento. É o meu voto, presidente. Ok, muito obrigada. Doutor Salvador. Alguma dúvida, alguma observação? Doutor Sérgio, somente se for esclarecimento de fato, que já foi proferido o voto. Só para pedir o relator que evidencie essa questão, deixando bem clara a questão dos processos que são vinculados. Porque nós temos aqui, sabemos como funciona na ponta, cá embaixo. Então, se for a forma genérica, como foi dito ao final, doutor Salvador, nós vamos ter provavelmente dificuldades aqui. Eu sei que é um trabalhinho a mais, mas eu pediria que você vinculasse quais são os processos que têm direito ao crédito,
porque senão na liquidação aqui embaixo eles não vão considerar. Em outras palavras, o que nós tivemos de resultado favorável, o reconhecimento dos créditos que foram julgados, eles eliminam essas multas isoladas todinhas. Mas é preciso que isso fique claro, porque se não for dito de forma muito clara, e é um pedido que eu faço ao relator, nós podemos ter problemas aqui na Receita Federal, porque nós conhecemos como funciona aqui em Fortaleza a Receita Federal. Então, doutor, apenas um pedido. Eu coloquei aqui no dispositivo, né, na conclusão do voto, que deve ser observado o resultado do processo de crédito vinculado. Por que eu não coloquei o número? Porque esse aqui é um paradigma de repetitivo. E se eu coloco o número, dá problema nos repetitivos, né? E eu não sei, como eu não tenho acesso aos repetitivos, não estão comigo, eu não sei quais são os processos de crédito de cada um. Então eu coloco genérico, porque aí fica mais... Assim, eu quis vincular, e por isso que eu disse que eu não entendi por que multa isolada está como paradigma de repetitivos, porque o próprio auto de infração menciona o número do processo de crédito e a DECOMP, mas aí eu coloquei assim genérico, eu vou ler de novo. Conheço parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar provimento, devendo-se observar o resultado do processo de crédito vinculado para fins de reduzir a multa isolada, porque eu não sei o que vai acontecer na superior, né? Ou mesmo o seu cancelamento, que é o caso aqui da turma ordinária, que a gente está revertendo todas as glosas nos processos de crédito, né? Então, por isso que eu coloquei isso. Ok, doutor Salvador. Doutor Sérgio, tem essa limitação, o doutor Salvador não tem essa liberdade, e se houver algum problema, teria que ser resolvido por embargo mesmo, porque não há como ser mais específico no repetitivo. O que não é repetitivo, sim, no repetitivo não. Podemos votar? Nós estamos votando os itens 107 e 124. No 124, doutor Sérgio, eu vou deixar o número do processo no dispositivo, porque ele não é repetitivo, tá? Mas é só por causa disso. Ok. 107 e 124. Doutor Ari? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho também o relator. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão nos itens 107 e 124 conhecer parcialmente, na parte conhecida negar provimento, e foi por unanimidade de votos. 107 é paradigma até o 112. Deixa eu ir lá, então, peraí. O item 107 O 107 é paradigma dos itens 108 a 112 e o resultado vai ser replicado. O 124 não. Ok. Passamos para qual agora, doutor Salvador? O 113, ele também é paradigma, ele vai do 114... Mas nós não julgamos o 113, né? Não, o 113 não. Tá. Então, é ele agora? Ele vai até o 123, é ele agora. Sozinho? Ele é paradigma. Ele é sozinho. O fato de ser paradigma, a gente... Ele é o último, tá? Lá no final. Ele é o último. Então, nós passamos ao julgamento do item 113, cuja recorrente é a mesma, Itaueira Agropecuária S.A., de relatoria do doutor Salvador, e também com a presença dos patronos. Doutor Salvador? O caso é o mesmo dos que a gente acabou de julgar, de multa isolada. A diferença é que ele não tem a preliminar de decadência. É igualzinho, é multa isolada, só não tem a preliminar de decadência, então é por isso que eu coloquei separado esse 113. Então o resultado é o mesmo do 124 e do 107. É por conhecer parcialmente o recurso voluntário, e na parte conhecida, negar provimento, né, porque eu entendo que a multa é aplicável, devendo-se observar o resultado do processo de crédito vinculado para fins de reduzir a multa isolada ou mesmo seu cancelamento. Ok. Obrigada, doutor Salvador. Podemos falar, doutora Ari? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Também acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, a decisão do item
113 é por unanimidade de voto, conhecer parcialmente, e na parte conhecida, negar provimento. Deixa eu voltar nele aqui. Ele é paradigma dos itens 114 a 123, e nestes o resultado será replicado. Com isso encerramos, doutor Salvador? Pelas minhas contas, acabamos. O 124, foi com 107. Tá? Deixa eu só conferir aqui. Sim, é isso mesmo. Então, encerramos os itens que estavam aqui com acompanhamento dos patronos, que são os itens 74 a 126, e agradecemos aqui a participação do doutor Sérgio e da doutora Yáscara. Eles desejamos aí uma boa tarde. Obrigado, doutor. Boa tarde. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Um bom trabalho, um bom restante de dia aí. Muito bom. Ok. Ítalo, nós podemos ficar mais um pouco, correto? Correto, presidente, até às 13 horas. Tá bem. Doutora Semiramis, podemos voltar ao item 49, que nós não encerramos ontem? Podemos. Deixa eu anunciar aqui. Então, nós vamos agora passar ao julgamento do item 49, que, na verdade, nós iniciamos na sessão da tarde de ontem. A recorrente é Fazenda Nacional, que tem recurso de ofício, e também Braspress Transportes Urgentes Limitada. A relatora, a doutora Semiramis. Por favor, doutora, a palavra é sua. Obrigada. Esse processo é um auto de infração que resultante das glosas de despesas que não seriam insumos na ótica da fiscalização. À época, o conceito utilizado foi das ienes, né? A fiscalização provou que não eram serviços e bens utilizados no processo produtivo, no conceito das ienes, e por isso efetuou as glosas e lavrou os lançamentos correspondentes. As glosas da fiscalização foram separadas em planilhas. 4 planilhas serviços glosados 1 a 4 e uma planilha de bens glosados à parte. Então, foram 5 planilhas e que refletiram essas glosas. Recorrentes defendeu com base no conceito de essencialidade. A DRJ julgou com base já no parecer normativo número 5 e o recurso voluntário já foi também com parecer normativo número 5 em relação à nova interpretação de insumo. Antes do julgamento da DRJ, ela converteu o julgamento de diligência para se apurar erro na construção da base de cálculo no tocante à tomada de crédito das contribuições do INSS. O contribuinte alegou que a fiscalização tinha duplicado os valores e, por isso, gerado uma base maior do que aquela correta. O fiscal realmente provou, pela diligência, que houve erro na composição da base de cálculo, então reduziu o valor glosado das contribuições ao INSS, sobre as quais a recorrente tinha tomado crédito. Essa exoneração decorrente da diligência faz parte do recurso de ofício. Por se tratar de análise de glosas de insumos, a DRJ verificou que a planilha relacionada a bens glosados, ela identificou que naquela planilha os bens eram do ativo e houve serviços relacionados a esses bens que eram inerentes à atividade da recorrente, que aqui é uma prestadora de serviços de transporte. Então, o segundo ponto do recurso de ofício é a reversão das glosas relacionadas a serviços empregados em bens que compõem um ativo da empresa, como a frota de veículos, utilizados diretamente na atividade fim. Então, foram revertidas glosas como alinhamento de veículos, funilaria, combustível, pintura de rodas, steps, proteções laterais, caços de bateria, estribos, paralamas, chassis, espelhos retrovisores, etc. Então, em relação ao primeiro tópico do recurso de ofício, que foi a exoneração em virtude de erro de cálculo, eu concordo com a DRJ, eu proponho que seja negado o provimento de ofício nesse tópico. Negado o provimento do recurso de ofício nesse tópico. Em relação ao segundo tópico, que foi essa reversão das glosas,
Eu entendo que a DRJ foi correta também nessa reversão. Realmente são serviços imprescindíveis, essenciais e inerentes ao processo de prestação de serviço. Então, entendo como correta essa reversão. Só fazendo a seguinte ressalva, em toda a lista a DRJ reverteu a lista de detalhamento de bens por completo. Olhando essa lista, a única ressalva que eu faria é em relação à pintura de prédio. Pintura de prédio não está coerente nem com o que ela concedeu, nem com a justificativa que ela concedeu, né? Pintura de prédio aqui não pode ter tida como utilizado diretamente na atividade de finda recorrente. Então, a minha proposta em relação ao recurso de ofício é para dar provimento parcial apenas para reverter a glosa de pintura de prédio, para manter a glosa de pintura de prédio. Mantenho a reversão que a DRJ fez, salvo em relação à pintura de prédio. Então, minha conclusão foi por dar provimento parcial ao recurso de ofício apenas para restabelecer a glosa de pintura de prédio, que é integrante dessa planilha detalhamento de bens glosados, que foi a planilha que a DRJ reverteu tudo. Em relação... posso passar o recurso voluntário? Por favor. Em relação ao recurso voluntário, o primeiro esclarecimento é que a parte que sobrou após a diligência e após o recurso de ofício, a parte legítima da glosa relacionada à tomada de crédito sobre contribuições ao INSS, essa parte ela foi retirada do recurso voluntário em virtude de parcelamento, comprovado nos autos e informado pela própria contribuinte. Então, a gente tinha 5 planilhas. A de bens, nós já analisamos no recurso de ofício, sobraram 4 planilhas relacionadas apenas a serviços. Então, em relação a contribuições ao INSS, que faz parte da lista 4 de serviços, saiu do recurso voluntário essa parte. Em relação a transportes agregados, que é toda a lista de glosas dos serviços número 2, também saiu do recurso voluntário porque houve parcelamento pelo contribuinte. E essa planilha número 2, ela se referia a transportes contratados de pessoas físicas em empresas do Simples Nacional. A glosa foi de 25%. Por quê? Porque a lei autoriza que, em relação à pessoa física e Simples Nacional, se tome o crédito apenas de 75% e não 100%. Então, a glosa aqui foi de 25%, esses 25% foram parcelados. Passando especificamente a glosa a análise de todas as glosas, eu vou voltar também nesses tópicos posteriormente. Na página 8, 9, eu apenas trato do novo conceito de insumo, né? Então, passando ao final da página 10, a DRJ reverteu as glosas da planilha de bens, mas entendeu que em relação às glosas das planilhas serviços 1 a 4, não teria havido comprovação do contribuinte da aplicação na prestação de serviço. Eu entendi de forma diferente e considerei que, analisando cada um dos dispêndios, era possível dar um provimento em maior amplitude. Então, eu cheguei a comentar com todos ontem em relação a qual era a atividade desse contribuinte, né? Então, transporte rodoviário de carga a frete, encomendados por conta própria de terceiros no âmbito intermunicipal e interestadual, assim como agenciamento de carga aérea, doméstica e internacional. E para a realização desse objeto social, mantém aproximadamente 100 filiais, 1.000 funcionários e pontos de coleta em todo o território nacional. Já tinha também me referido ontem ao descritivo que ele colocou em primeiro ponto: coleta de encomenda, transporte até o armazém mais próximo, recepção, armazenamento e consolidação dos volumes, distribuição para os destinos locais ou para filiais, com veículos próprios de terceiros ou companhias aéreas, recepção de carga consolidada, transferida de outras filiais, desconsolidação dos volumes, armazenamento, consolidação de novos volumes para redistribuição local ou para filiais, veículos próprios ou de terceiros ou companhias aéreas, carregamento de encomenda ou carga consolidada em veículos menores, também próprios ou de terceiros, e carregamento de encomenda ou carga consolidada para redistribuição às outras filiais através de veículos de rodoviários de grande porte, próprios ou também de terceiros. E a operação que envolve o transporte aéreo é realizada em parte pelas companhias aéreas nacionais e denominado na Braspress como Serviço Aeropress.
Bom, então ela segue descrevendo essas etapas que eu já listei, né? Queria só chamar a atenção para essa parte aqui do sorter, que ela diz que tem extensão de 4.700 metros de esteiras e capacidade para 8.400 volumes por hora. O sorter reduziu o tempo das operações, aumentou a segurança, a rastreabilidade das encomendas, proporcionando maior precisão em interface e a redução das perdas com extravios. Então, os transportes internos nos armazéns da empresa são realizados pelos veículos, tratores e empilhadeiras, carrinhos de mão, e nas unidades automatizadas, a movimentação é feita por esteiras mecânicas ou por sofisticados sistemas denominados sorter, com o uso integrado dos leitores de código de barras nas rampas de alimentação e esteiras. Depois ela fala do centro de gerenciamento de risco, são as câmeras e segurança, e isso eu trato também mais para frente no voto. Ela discorre um pouco mais também sobre o serviço Aeropress, que é o serviço dela de entrega de cargas por meio aéreo. Bom, passando especificamente as planilhas, os serviços glosados estão nas páginas indicadas, na planilha 1. E em relação à conservação predial, que está nessa planilha, dá para verificar que a conservação predial, ela alega que não foi efetuada essa conservação em imóveis próprios, e todas as suas operações são realizadas em propriedade de terceiros. Então, mas o que ficou consignado no processo é que, em relação a essa glosa de conservação predial, a glosa não foi pelo conceito de insumo, mas sim pelo aproveitamento equivocado, porque esses créditos ele apurou para o ano de 2004, mas ela se refere a um ano de 2013 e não teve nenhum esclarecimento em relação a isso. Então, a fiscalização glosou em função do princípio da competência e não conceito de insumo em si. Né? Além disso, ele fez o creditamento de uma vez só, né? O que não poderia nos termos do inciso 8º do artigo 3º das leis de regência. Então, aqui nesse tópico de conservação predial, eu estou mantendo a glosa. Posso seguir? Sim. Em relação à glosa de serviços de transporte de terceiros, a mesma situação. Os serviços foram prestados em 2013, ela tomou em 2014 sem qualquer justificativa. Então, também mantém a glosa nesse tópico. Em relação a despesas vinculadas à segurança de carga e veículos, eu reconheci como insumo, porque são despesas com escolta, gerenciamento de riscos, rastreamento, segurança e vigilância armada dessas cargas. Então, eu reverto a glosa nesse tópico. Em relação às despesas com xerox e cópias, eu entendi como não são insumos, porque a própria recorrente disse que são ressarcidos pelos clientes. Porque talvez a gente pudesse entender que ela precisa, para cada carga enviada, imprimir nota fiscal, conhecimento de transporte, etc. Mas ela fez a ressalva de que ela é ressarcida. Então, por isso, né, ela tomou crédito. Ou seja, não tem nenhuma correlação, na minha opinião, né? O fato dela ser ressarcida dá para entender que faz parte da operação dela, mas não que seja um insumo, né? Então, aí eu neguei em relação a cópias xerox de documentos. As despesas com filiais, a recorrente sustenta que todos os custos e despesas das filiais estão diretamente ligados às operações da empresa, onde são realizadas atividades exclusivas de recepção, triagem, armazenamento e distribuição de mercadorias. Entretanto, não houve indicação individualizada dos insumos dentro de cada etapa na filial, com a correlação com cada atividade, né? Então, aqui realmente a gente falta de um detalhamento maior, de uma individualização maior, porque é uma alegação extremamente genérica de que o corpo das operações estaria na filial. Mas quais são essas despesas, então, com essas filiais, né? O que a gente tem é uma alegação genérica que todos os custos e despesas filiais estão diretamente ligados às operações da empresa como um todo, mas quais são efetivamente essas despesas
e o que a filial faz que utilizam essas despesas. Então, isso eu senti falta e acabei não revertendo as glosas nesse tópico. Considerando a descrição da prestação de serviço, entendo que os seguintes itens são inerentes à atividade, por isso essenciais e relevantes: serviços de despachante, serviço de recarga de extintor, serviço de balanceamento de roda e serviço de alinhamento. Então, reverti em relação a isso também. Para os demais itens da planilha 1, devem ser mantidas as glosas por duas razões: a ausência de especificação da função e a aplicação das despesas. Exemplo, serviços de saneamento de dados cadastrais, serviços de consultoria em TI. Então, faltou uma melhor especificação na minha concepção. E também o caráter administrativo, advocacia, contabilidade, pagamento de agência de emprego, correio, acesso à internet. Então, eu mantive aqui também as glosas. Alguma consideração nessa primeira planilha? Posso prosseguir? Por favor. Posso? Sim. Em relação à segunda planilha, planilha de serviços glosados 2, como eu disse no início, não fez parte do recurso de ofício, mas aqui houve a renúncia em virtude do parcelamento. Então, essa planilha está fora do nosso conhecimento, que é aquela do simples e pessoa física, né, da glosa de 25%. Passando à terceira lista de glosas, serviços glosados 3, tratam-se de serviços prestados por funcionários como pessoa jurídica, nas funções comercial, de desenvolvimento, de gestão, de auditoria, de gerência de cobrança, gerência financeira, dentre outros. Então, a nomenclatura está gerente comercial, gerente de filial, diretor comercial, diretor financeiro e etc. Aqui eu mantive as glosas porque claramente esses cargos, ainda que exercidos por meio de pessoa jurídica, estão claramente relacionados à gestão da empresa, que é a área administrativa. Então, a recorrente tomou crédito por ser pagamento à pessoa jurídica. Mas todas as razões sociais dessas empresas são nome de pessoas, né? Pessoa ME. Houve até a notícia nos autos de que houve uma fiscalização à parte em relação a não recolhimento de contribuições previdenciárias, né? Então, essa planilha mantive as glosas porque, para mim, olhando a planilha, o nome das pessoas, ainda que sejam pagamentos a pessoas jurídicas, claramente são funcionários. Então, aqui eu mantive a glosa por essa razão. Em relação à planilha de glosas número 4, foram glosados os seguintes dispêndios: companhia aérea, descontos concedidos, indenização por avaria sem cobertura, seguros com DPVAT, taxa de licenciamento, pedágios e seguros de 3 tipos. A companhia aérea se refere aos fretes pagos pelo trecho aéreo do transporte realizado pelo serviço dela que chama Aeropress, que é o serviço rodoaéreo prestado por ela. Então, em sumo, reverti a glosa em relação a ele. Descontos incondicionais não são insumos, já que devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições nos termos do artigo 1º, parágrafo 3º, 5 das leis. Em relação a indenizações por avaria sem cobertura, elas se referem às perdas, desvios e roubos de encomenda não cobertas ou não indenizadas por seguro, que são obrigatoriamente indenizadas pelo transportador. Ainda que sejam despesas necessárias, não são insumos por não terem natureza de prestação de serviço, tampouco equivalem aos seguros. Seguros com DPVAT não são insumos, já que se referem a um seguro de caráter social e compulsório. A taxa de licenciamento é natureza tributária, logo não é insumo. No tocante aos pedágios e aos seguros, reverti as glosas por serem essenciais à atividade de transporte, custeados pela recorrente e, mais ainda, são despesas obrigatórias para o setor, com base no Decreto-Lei 73 de 66 e o Decreto 61867 de 67. Então, revertidas aqui. As despesas com o INSS já foram tratadas no início do voto, foram objeto de renúncia. Então, minha conclusão, presidente, é por dar provimento parcial ao recurso de ofício,
apenas para restabelecer a glosa de pintura de prédio da planilha de bens glosados. E para conhecer em parte recurso voluntário para dar parcial provimento, revertendo-se as glosas de despesas com escolta, gerenciamento de riscos, rastreamento, segurança, vigilância armada, serviços de despachante, serviço de recarga de extintor, serviço de balanceamento de rodas, serviço de alinhamento, companhia aérea, que são os fretes, pedágios e seguros. É esse o voto. Muito obrigada, doutora. Doutor Salvador? Eu só fiquei perfeito o voto da Semiramis, muito bom mesmo. Mas estou pensando aqui, eu acho que eu daria o mesmo tratamento para os seguros, o seguro DPVAT. Porque ele é um seguro obrigatório, mas é um seguro prestado por uma seguradora habilitada pelo governo, né, enfim, que presta um serviço de seguro e sobre esse serviço incide PIS/COFINS, né? E eu acho que ele estaria no mesmo patamar do seguro RCF, RCT. Eu reverteria essa glosa do seguro DPVAT também. O licenciamento tudo de acordo, o resto tudo de acordo. As pessoas jurídicas contratadas no setor administrativo de cargo gerencial, né? Comercial também estou de acordo, tudo perfeito. Agora, o seguro DPVAT eu acho que eu daria o mesmo tratamento dos outros seguros. A gente julgou o DPVAT, não me lembro. Já julgamos? Procedemos? Eu acho que não. Tem uma discussão até se o DPVAT seria um tributo, né? Não tem ou não tem mais essa discussão? Eu não sei, eu nunca vi. Porque ele é um seguro mesmo, né? Mas eu nunca vi essa discussão, não. O problema do DPVAT é que ele é obrigatório, né? Você não contrata o DPVAT. Você é obrigado a pagar o DPVAT. A discussão é isso. Você não tem discricionalidade. Então, o contrato de seguro, você vai lá e contrata a companhia, por opção sua. O DPVAT não, ele é compulsório, aí tem essa diferença. Mas ele deixou de ser serviço? Não. A única diferença é a compulsoriedade. Ah, tá. Ok. Então, eu nunca tinha analisado esse caso mesmo, por isso que eu tô conversando. Porque... Mas eu concordo com você. Eu acho que o DPVAT tem característica de seguro e, por isso, ele é insumo também. Porque a única diferença dele é compulsoriedade. E aí entraria até naquela questão de algum serviço tomado, algum insumo, que é exigência legal, né? Como pode até se encaixar nessa. De Anvisa, né? O seguro, eu estou vendo aqui, procurando alguma jurisprudência, o RCTRC é também obrigatório por lei para as empresas. Então, é a mesma natureza mesmo. É uma questão de setor, né? A minha dúvida com o DPVAT é porque todo mundo paga. Então, mesmo o caminhãozinho dela, quando ela não estiver entregando, por isso que eu fiquei na dúvida, sabe? Porque os seguros, ela tem muitos seguros por causa de regulação de setor. Mas todo mundo paga o DPVAT, essa é a minha dúvida. Eu pensei nisso porque como ela é uma transportadora, eu achei que o DPVAT seria essencial, sim. Porque senão ele não pode nem ter o veículo rodando, né? Se não pagar o DPVAT. O problema é que é essencial para todo mundo, independente da atividade. Por isso mas seguro, não tem jeito. Ele é compulsório, mas a natureza dele é de seguro. Independente de ser compulsório ou não, ele é seguro. E também eu já vi a discussão, tá? Não entro no mérito, mas eu já vi uma discussão de que o DPVAT seria tributo, enfim. Ele não tem uma natureza muito clara. Equivalem à taxa, porque é uma prestação de serviço. Mas é uma discussão filosófica mesmo. Mas um tempo atrás até foi o governo Bolsonaro, não lembro agora, ele suspendeu. Excluiu, não tem mais DPVAT. Não tem mais, Atualmente não tem. Por isso é que acharam que tinha natureza de seguro, porque o governo pode dispor por lei, né? Ou por decreto, não sei. Doutor Marco, o que o senhor acha? Eu estou tendendo aqui a concordar com a senhora. De que não deve ser dado acreditamento em relação a isso. As meninas que não falam nada, deem uma luz aqui. Até fazer uma análise assim mais aprofundada, a minha conclusão preliminar é essa aí. E a minha de acompanhar o Ari e o Salvador. E a sua, Gislaia? Considerando a atividade da empresa.
Porque você está certo, todo mundo paga, mas aqui é um caso muito específico. Aí eu acho que eu consideraria atividade. Eu estou tendendo a seguir a Semiramis. Eu comungo do entendimento do Salvador, que é uma despesa que ele tem relacionada à atividade fim dele, né? Quer dizer, atividade econômica, para desenvolver a atividade econômica dele. Agora, eu não sei se esse DPVAT é só dos veículos de transporte ou se tem veículo de passeio no meio, veículo da administração. Todo mundo pagava. Agora não tem mais, que o Bolsonaro deu tchau. Não, mas acho que para esse DPVAT. Mas esse DPVAT foi suspenso só este ano, né? Porque acho que havia um saldo muito grande lá. Não, mas acho que a sua dúvida é se esse DPVAT está vinculado com a frota, né? Ou se tem carro de gerente, de diretor também no meio. Essa ficaria a dúvida, se é só da frota ou não. Porque se for só da frota de transporte, eu acho que tem direito. Sim. Mas, independentemente de ser obrigado ou não, para mim esse negócio de ser obrigado a contratar ou não interfere em nada, né? Porque você é obrigado a um monte de coisa aí que não dá direito, a folha de salários, a pagar INSS, pagar não sei o que mais. Mas é uma despesa aí que pode ser até classificada como custo, contabilmente, para ele desenvolver a atividade econômica dele. Agora fica essa dúvida aí, se seguros são só da frota ou se são de... Não tem como saber se é dos documentos? Não, mas eu quero crer que a empresa, quando indicou como insumo, ela quis dizer relacionado à frota de trabalho, né? Mas a gente não tem como garantir. Mas eu quero crer na boa-fé, tenho que crer na boa-fé, no sentido de que ela está pedindo, porque é insumo das operações de transporte prestadas aos clientes, né? Mas de verdade, a gente não tem uma planilha separando. O DPVAT do gerente e o DPVAT do... Não tem. Eu vou pela boa-fé nesse caso aí também, porque também não deve ser muita coisa. Eu encontrei aqui na internet apenas uma dúvida, né, no portal aqui do Contábeis, né, e que foi respondida aqui por um advogado chamado Salvador Cândido Brandão. Fala assim, ó, o DPVAT é a receita da União que destina parte para o SUS, parte para o Denatran e parte para as indenizações. Nessas condições, a seguradora líder que administra o DPVAT não paga PIS e COFINS e, portanto, não gera crédito. É o que está aqui. Bom, aí sim. Bom, se meu pai falou isso, está falado. Eu posso compartilhar aqui com você, mas eu acho melhor não. Aí na internet, tem uma solução de consulta que fala sobre o RCT e o RCF. E cita o DPVAT, que fala que é insumo. A consulta diz que o DPVAT é insumo? Deixa eu ler o teor dela aqui. É a solução de consulta... Porque se a Receita falou, não sou eu que vou dizer a Receita. É que tem uma decisão do TRF4, que eu li agora, que citou essa solução de consulta. O TRF não considera insumo o seguro obrigatório. Mas aí tem um problema, né? Se não tem PIS/COFINS no seguro obrigatório, já aplica o artigo 3º para o 2º. Exatamente, Qual seria a solução de consulta, doutoria? Oi? Qual seria a solução de consulta? 168 de 2019. Tá, tem um comentário aqui logo em seguida, depois do doutor Salvador Cândido Brandão aqui, que fala assim, a solução de consulta 168 de 2019 definiu que pode ser aproveitado o crédito de PIS/COFINS sobre seguros, mas especificou que seria sobre seguro de carga, veículos e segurança automotiva. Apesar do DPVAT também ser um seguro, aí a opinião aqui de quem prestou aqui essa resposta, né? Creio que não seja permitido esse aproveitamento. Mas é discussão filosófica, por enquanto. Ninguém bateu o martelo, não. Apenas o que está aqui, que eu não tem muito material para a gente aprofundar mais isso. Então é melhor deixar... Eu não achei nada no CARF, gente. Não achei nada de jurisprudência no CARF. Eu coloquei aqui agora, também fiz uma pesquisa, não encontrei. A não ser que esteja muito bem escondido, mas... Vocês são muito rápido na pesquisa, pelo amor de Deus. Mas eu acho que essa informação aí, que não há incidência das contribuições de PIS e COFINS, já mata aí, velho.
Mas não tem mesmo? Não pode PiscoFins, DPVAT? Eu não sei. Também. Salvador disse aí, o Marco Antônio leu lá. Salvador liga para ele e pergunta. É o pai agora. dele. É o meu Diga pai. aí pro seu pai, Você Salvador. falou que era Salvador. Então, mas não sou o eu. pai, tá o filho. O Salvador aqui já é um doutor. O pai dele, então, mais ainda. Eu acompanho o pai de A Salvador. solução de consulta está falando que é por imposição legal. A solução de consulta considera insumo porque é por imposição legal. Precisamos de consulta, fica ressalvo aí, que não é sobre seguro DPVAT, é sobre os outros seguros. Segundo o Marco Antônio leu lá. Se for o seguro, por exemplo, de seguro de carga, que está dando. RCT e RCF. O Seminas está dando. Só não está dando DPVAT aí. Isso mesmo. A solução de consulta não fala no DPVAT. Então vamos manter como vamos manter, de acordo com a doutora Celis e o doutor Salvador. Do pai. O pai. Mas, afinal de contas... Salvador Sênior. Do pai. Salvador Sênior, né? Deus. Gente, nós vamos manter, então, com qual fundamentação? Que não é insumo ou aquela questão da desoneração? Não, pode deixar assim, que não é insumo. Deixa assim mesmo. A gente pode... Porque você colocou do caráter social, né? Seguro de caráter social. Que é mesmo uma das finalidades do DPVAT, né? Então... Quando a gente manter mesmo. Eu também não achei nada. Deixa eu só fazer uma busca rápida na Receita. Eu pensava que... No CARF não tem nada. Eu pensava que o DPVAT era um seguro normal, como qualquer outro. Mas se ele é uma receita da União e uma parte só é destinada para cobrir indenização, aí já é diferente, né? Se a receita da União, uma parte vai para a Seguridade Social, por exemplo, e só uma parte fica com a seguradora líder para pagar a indenização, aí já muda a figura, né? Acho que a seguradora faz a administração do seguro da União. Tem decisão entendendo que é dedutível para imposto de renda do CARF. Mas PiscoFins... aí tudo bem, Só tem uma solução de consulta na Receita, gente. É essa que você leu, doutor Marco Antônio, a número... É o 68. O 68. Mas tem outra que fala sobre... Tem outra, mas essa data qual que é? Essa que vocês acharam? 168 de 2019. Então essa aqui é muito antiga, de 2005. E é da 9ª região fiscal. Essa que vocês encontraram é a COSIT? É COSIT. É COSIT. Então não tem mais nada. Sobre incidência de PiscoFins, o TRF fala que é sobre seguros, mas é de empresas, empresa contratada, sobre DPVAT, não? Porque DPVAT é receita pública, né? Não sei se incide, não. Foi bom para aprender. Eu só criei um tumulto. Não, você não cria tumulto, não é você, né? Oh, meu Deus do céu. Tem que pensar mesmo. Mas olha, gente, essa outra de 2005 nem fala de DPVAT. Não tem nada a ver. Eu encontrei aqui, eu não sei se vocês estão falando a respeito, é de uma decisão lá do TRF da 3ª região, que fala do... Não, ela falou assim, gente, ó. É a 9ª região, mas é de 2005. Ela falou assim: quanto ao seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, o DPVAT, inexiste, a rigor, prestação de serviços a consulente. Pela legislação relativa ao DPVAT, Lei 6194/74, conforme a redação da Lei 8441 de 92, em caso de sinistro, a indenização é paga à pessoa física vitimada, não à empresa transportadora. Porque se fosse um seguro, né? Entendi. Eu entendi, vocês entenderam? Mas é um valor que eles poderiam ter que pagar. Eu acho que esse argumento de não ser pago para a empresa, se não tivesse o seguro, a empresa tinha que pagar para a pessoa, aquela que causou o dano. Não sei se isso... Mas as indenizações são insumos? Não são também, né? Não, para ela seria uma despesa, né? Então despesa. Olha, ninguém bateu o martelo, não, pelo que deu para ver. Essa consulta aqui, antiquérrima, fazer 20 anos daqui a pouco,
ela está falando que não existe prestação de serviços para a transportadora em relação ao DPVAT. E o creditamento de serviços, né? Foi meio singelinha, mas deu para entender. Deu para entender. Ok, vamos adiante. Realmente a gente não tem muita referência em termos de jurisprudência, né? Mas precisamos decidir. E vamos lá. Semi, você poderia só, se ninguém tem mais nenhuma observação, colocar a conclusão do seu voto para nós prosseguirmos a votação? Sim. Então, meu voto foi por dar provimento parcial ao recurso de ofício para restabelecer a glosa de pintura de prédio, integrante da planilha detalhamento bens glosados. E para conhecer em parte o recurso voluntário, por que conhecer em parte? Porque houve parcelamento daquelas duas grandes glosas, né? Então, por isso, conhecer em parte. Para dar parcial provimento, revertendo-se as glosas de despesas com escolta, gerenciamento de risco, rastreamento, segurança, vigilância armada, serviços de despachante, serviço de recarga de extintor, serviço de balanceamento de roda, serviço de alinhamento, companhia aérea, que são os fretes, pedágios, seguros RCF, RCT e outro RCT. Obrigada. Então, nós vamos passar agora a votação do item 49. Doutora D? Só queria fazer um parênteses, só para adicionar que eu encontrei uma resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados que fala assim, ó, o valor destinado às despesas administrativas não poderá ser utilizado para pagamento de tributos, com exceção do PIS e COFINS incidentes especificamente sobre a operação do seguro DPVAT. Mas é para maiores estudos esse. Eu acompanho a relatora. Acompanho também. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Muito obrigada, eu também acompanho. Então, no item 49, a decisão por unanimidade de votos é dar provimento parcial ao recurso de ofício e conhecer em parte o recurso voluntário para dar parcial provimento nos termos do voto da relatora. Com isso, encerramos o item 49. Eu acho que continuamos à tarde, é isso? Sim. Então, encerramos a sessão da manhã do dia 28 de julho de 2021. Eu peço, por favor, que finalizem as gravações.